Felipe, os organizadores dos movimentos pelo impeachment de Jair Bolsonaro já dão como certo nos bastidores de que não haverá como realizar a manifestação prevista para o dia 15 de novembro. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o coordenador da Central de Movimentos Populares, Raimundo Bonfim, disse que não há condições políticas para novos projetos pelo Fora Bolsonaro. O principal motivo apontado por ele é que os protestos não conseguiram se expandir para além da esquerda. Mesmo esse campo político está rachado, como ficou claro ontem, depois de uma troca de farpas, já citada por você, inclusive, entre o ex-governador Ciro Gomes, do PDT, e a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. Ciro acusou Lula de ter conspirado pelo impeachment de Dilma em 2016. Hoje, em uma entrevista, o ex-presidente rebateu, disse o seguinte: o que ele fez ontem foi tão banal, o que ele fez ontem foi tão grosseiro. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o Ciro já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problema de sequelas. Alguns têm problema no cérebro, de esquecimento. Eu não sei, não é possível um homem que pleiteia a presidência da República possa falar as baixarias que ele falou ontem. Não é possível. O Lula acusa os outros daquilo que ele faz. Essa própria frase dele, atribuindo um problema no cérebro do político cearense Ciro Gomes, a Covid-19, no momento de crise sanitária, em que o país está saindo da pandemia, é de uma irresponsabilidade típica dele, que fica recriminando os outros em razão de supostas baixarias. E o que o Ciro Gomes estava fazendo eram críticas absolutamente legítimas que se pode fazer, tanto ao Lula quanto a Dilma Rousseff, que, aliás, reagiu como sempre fez, acusando misoginia e tal, como se não pudesse enfrentar críticas legítimas. Ela sempre apela a uma categoria, né? Tem muitas vezes o político, que ele é investigado por uma ladruagem e tal, e aqui não estou falando do caso da Dilma, estou falando de outro. Ele se ancora o quê? Na categoria profissional. Então ele fala, estão tentando criminalizar a política e tal. O sujeito que cometeu crime lá, está sendo investigado porque cometeu crime, está sendo condenado porque cometeu crime, porque roubou dinheiro do povo, ou porque aceitou suborno. E aí ele se escora na categoria, porque a categoria é legítima. A atividade política é legítima. O que não é legítimo é roubar, usar a política para roubar. Então Dilma Rousseff, depois de tentar ali fazer críticas ao Ciro Gomes para ser assim muito generoso com o que a Dilma faz, e ouvir uma invertida ali por parte do Ciro Gomes, acusou ele de misoginia e tal. Como se uma mulher que foi a presidente da República não pudesse ser criticada pela sua incompetência. Então esse tipo de apelação barata que é típico dos petistas, tanto do Lula quanto da Dilma. E o Ciro Gomes fez muito bem em trazer a gestão Dilma Rousseff, o governo Dilma Rousseff, para a roda da corrida eleitoral. Porque os petistas tentam fingir que não tem nada a ver com o governo Dilma. Um governo que fez milhões de brasileiros irem às ruas para pedir o impeachment da então presidente. Que a economia estava absolutamente deteriorada. A gente viveu um período bastante difícil de crise econômica e de cinismo, de hipocrisia em relação às fraudes fiscais que existe até hoje e com o qual o próprio Ciro acabou compactuando, tanto que hoje recuou. Eu falei ontem, bem-vindo, Ciro. Está aí arrependido de ter combatido aqueles que lutavam pelo impeachment, e agora ele gravou um vídeo dizendo que no calor do momento eu falei que eu deveria ter sido a favor do impeachment e tal, mas eu não sou a favor do golpe e tal, não sei o quê. Aí pagou esse pedágio para os petistas. Como a gente diz, quando alguém está fazendo uma concessão, e obviamente ele é candidato, ele quer desgastar ali o eleitorado petista, ele é desse campo da esquerda, e ele quer ex-eleitores do Lula e ex-eleitores da Dilma. Então, certamente monitoraram ali as reações nas redes sociais, e hoje o marqueteiro João Santana achou melhor para o Ciro, pesando ali os prós e os contras, ou o próprio Ciro, recuar dessa alternância de posição. Mas o que ele colocou de importante foi a corrupção durante o governo Lula e a incompetência da Dilma. Então, essas questões que ele detalhou num vídeo de hoje, mostrando como Lula loteou a Petrobras,
para essa turma que está hoje aí dando as cartas para tentar tirar a autonomia, independência do Ministério Público que é investir, loteou para a turma do PP e para outros políticos. Aí coloca ali também as escolhas dos MDBistas, do Michel Temer ter sido vice-presidente de Dilma Rousseff, essa turma com a qual o Lula agora está se reunindo, porque fez reunião lá com os MDBistas que os petistas chamavam de golpistas. O Ciro Gomes está mostrando tudo isso. E está ocupando um campo que ainda não foi ocupado por um candidato da terceira via do centro para a direita, porque ainda não há aí essa liderança consolidada. Você tem as prévias do PSDB, que nunca foi um partido de direita, apesar de toda a propaganda petista. PSDB, sim, é historicamente partido de centro-esquerda. A sua alta cúpula sempre se disse de esquerda, sempre disputou com os petistas, inclusive, a autenticidade do esquerdismo, além das tetas da Odebrecht. Então você tem as prévias tucanas agora para novembro, e outros candidatos, possíveis candidatos, como Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta, estão esperando a formação desse cenário. Então, enquanto isso, o Ciro Gomes está aí, não digo nadando de braçada, porque ele não está pontuando maravilhosamente bem, porque Lula e Bolsonaro, um foi, o outro é presidente da República, tem um recall, tem uma massa ali que está junto com eles ainda, mas o Ciro Gomes consegue provocá-los. E o Lula sentiu e passou recibo. E a Dilma sentiu e passou recibo. E isso gera uma resposta dele em vídeo que repercute nas redes sociais e que preocupa os lulistas, porque são críticas. Eu faço aqui as minhas ressalvas, mostro os pedágios que são pagos, mas naqueles pontos que nós temos em comum, evidentemente, são críticas absolutamente corretas, só que com a seguinte diferença, porque eles são políticos, né? Eles estão ali na arena política, e o Ciro Gomes faz a crítica do campo da esquerda em cima do Lula, e isso o Lula não tolera. Isso os lulistas mais fiéis não toleram, assim como os bolsonaristas não toleram a crítica que venha do campo da direita. A crítica que venha das pessoas independentes, das pessoas que sabem a diferença entre decência e indecência, independentemente do espectro político e ideológico. Então o Ciro Gomes consegue desgastar, consegue provocar. A gente vai ver, evidentemente, porque é uma campanha, eu sempre falo aqui, é algo de longo prazo, demanda uma habilidade, demanda uma incisividade, uma qualidade de argumentação, de empatia, ao longo de meses. Mas isso preocupa, já é um obstáculo. O Ciro Gomes tirou o Lula daquela zona de conforto de quem só, sem falar nada, fica nadando de braçada em cima do derretimento de Jair Bolsonaro em razão das suas presepadas. E isso é bom para o debate político. Agora precisa, evidentemente, haver o surgimento de um candidato aí do centro para a direita, mais independente, com o perfil de quem cobra honestidade, decência, honestidade intelectual, inclusive, que essa gente hipócrita, cínica, que cria realidades paralelas não tem, para ainda fortalecer mais esse debate político. Senão fica essa disputa entre duas realidades paralelas, o negacionismo lulista em relação ao mensalão, em relação ao petrolão, e o negacionismo bolsonarista em relação à Covid-19, em relação à própria eficácia da vacina. Se bem que hoje Flávio Bolsonaro foi lá se vacinar, né? Acabou sendo hostilizado. É cloroquina para os outros, mas na hora que o dele está na reta, na hora que é a saúde dele, aí vai lá e se vacina. E depois tenta ficar com crédito, né, pela vacinação que eles atrasaram. Então, quer dizer, uma disputa entre esses dois grupos políticos seria muito pobre, seria muito empobrecedora para o Brasil. Que bom que está havendo aí o surgimento de outras pessoas capazes de tirá-los dessa inércia e de fazer com que eles sintam um pouquinho aquelas mensagens que vêm de um mundo real. Às vezes, com certos ranços, com certas expressões que são usadas pela militância que não condizem diretamente assim, à realidade, mas aqui eu faço as ressalvas. Agora, na essência, o que o Ciro Gomes falou sobre o Lula e a Dilma está correto. E, obviamente, o Lula tem uma responsabilidade imensa, eu usaria outras palavras,
é sobre tudo o que aconteceu no governo Dilma. Já falei muito aqui, a própria filosofia de gastos que ele implementou, o Estado inchado, a falta de preocupação com um eventual cenário de crise, com as reformas estruturantes que preparariam o Brasil para esse cenário, a Dilma foi a continuidade. É porque estourou no colo dela aquilo que o Lula começou, porque na política, muitas vezes as consequências de uma atitude vêm no mandato posterior, para o bem ou para o mal. E no caso do Lula vieram para o mal. E aí ele tenta fingir que não tem nada a ver com isso. Que bom que o Ciro Gomes está apontando que ele tem sim. 4h28. Fábio França. Diga. Fábio França, só um último comentário, porque você falou da perda de força, aí, negócio de impeachment. É o que eu tinha comentado aqui no Salve Salve Band News, você tem separações, fragmentações insanáveis no campo anti-Bolsonaro. Talvez a maior força nesse momento seja o anti-bolsonarismo, só que é uma força fragmentada. E como você está às vésperas do início do ano eleitoral de 2022, cada um já está ali com a preocupação em relação ao projeto que quer defender. E aí você não consegue unir todo mundo, porque o lulismo ele tem essa incapacidade de conviver com a divergência, com a crítica, até porque não faz autocrítica, então ninguém quer se juntar a eles repelem, como repeliram, com agressão, inclusive, por parte da militância, um candidato, mesmo que à esquerda, como o Ciro Gomes. Então como é que você vai juntar na rua manifestantes para ter um poder aí de pedir o impeachment do Bolsonaro? Aí deixa para o relatório da CPI, vamos ver o que vai resultar disso. Mas a gente sabe que a tendência com Augusto Aras na PGR, Arthur Lira na presidência da Câmara, é que não ocorra por aí. O pessoal da CPI tentou lá criar uma nova maneira, que são as próprias famílias da vítima recorrerem ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver no que isso vai dar também. Em um encontro com empresários, o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação também, Fernando Haddad, disse que o PT não é um partido de esquerda, mas de centro-esquerda. Ontem, o petista participou de uma reunião organizada pelo Grupo Esfera Brasil, que promove debates com a elite empresarial do país. Cerca de 20 convidados estavam presentes. Segundo o jornal O Globo, Haddad quis tranquilizar os representantes do setor produtivo a respeito de uma possível vitória de Lula na eleição do ano que vem. O ex-prefeito defendeu os governos do ex-presidente e depositou o fracasso econômico no colo de Dilma Rousseff. Aos empresários, ele reconheceu que houve corrupção na Petrobras na era Lula, mas falou que o então presidente não tinha conhecimento das ações dos diretores da empresa. Imagina, não sabia de nada, né? Era tudo do amigo e tal. São essas palhaçadas petistas, né? Lulistas, que ainda tem gente para acreditar ou para fingir que acredita, né? Porque muitas vezes são aquelas pessoas que têm aquele grupo de juventude, o meio social, que era lulista, estavam juntos em diversos movimentos e tal, e a pessoa não consegue olhar nada com independência depois da idade mais avançada, depois de ter passado por todas as frustrações advindas dessas ilusões, desses deslumbramentos. Elas continuam com medo da cara feia do amiguinho, da mamãe, do papai, do irmão, do primo. Então, a realidade, ela está aí, os fatos são bastante evidentes, e olha o que eu estava falando, eles tentam fingir que o Lula, que até o restante do PT, não tem nada a ver com o governo Dilma. Olha só o Haddad. O Haddad está depositando o fracasso econômico no colo da Dilma Rousseff. Como se o partido pelo qual a Dilma foi eleita e reeleita não tivesse nada a ver com esse fracasso. Como se o Lula, que ajudou a inchar o Estado, olha, até a última conta, os governos do PT, eles tinham criado mais de 40 estatais, acho que foram 43, sendo que o regime militar criou 48, algo assim. Ele quase atingiu o regime militar, que o petismo tanto demoniza, né, como se fosse o representante da direita. Sempre foi assim, aí associava todo mundo ao regime militar, até o PSDB, ao regime militar e tal, como a direita ditatorial. Aí depois veio o Bolsonaro, enfim, associa mais ainda, porque o próprio Bolsonaro já se associa. Mas o regime militar foi estatizante, no momento em que havia poucas estatais no Brasil, e o petismo foi estatizante no momento que já havia muita. Já havia umas 100, e eles fizeram mais ainda. Eles foram inchando cada vez mais o Estado, instrumentalizando, botando a companheirada para ter cabide de emprego. Então não tem muita diferença em relação a isso, ao estatismo
nesse ponto entre o próprio regime militar e o petismo. Também não tem muita diferença em relação ao bolsonarismo, que posou de liberal, usou o Paulo Guedes para passar essa imagem para o mercado, está aí criando estatal também. Claro que são duas. O petismo fez muito mais, mas já tem demais no Brasil. Então, o Haddad, ele, voltando aqui ao ponto central, ele diz que o PT não é de esquerda, mas de centro-esquerda. Por quê? Porque a candidatura Lula e o próprio Haddad, se tiver se for candidato em 2022 ao governo de São Paulo, e isso está em negociação com o PSOL, porque o PSOL quer que seja o Guilherme Boulos, que o Lula apoie e tal, então ainda tem uma incógnita nesse sentido. Mas eles querem ocupar o espaço do centro, para não deixar ninguém crescer, porque eles sabem que a esquerda mais fiel e tal está lá com eles, mesmo que eles se digam aí de centro-esquerda para engambelar empresário, para engambelar quem quer que seja, para fingir que vai ficar tudo bem com eles no poder, sendo que eles sempre causaram problemas econômicos. A bonança que existiu foi apesar do Lula, não por causa dele. Houve o Plano Real antes, ele entrou numa onda positiva, inclusive com preço alto das commodities no exterior, e repito, não preparou o país para um eventual cenário de crise, aí ele quer se atribuir o crédito pela bonança que existia quando ele chegou ao poder, apesar dele, ele que inclusive combateu o Plano Real, e depois quer terceirizar a responsabilidade para a crise internacional, sem falar naquilo que ele deixou de fazer, para que o país pudesse absorver melhor, se sustentar melhor durante a crise. Então isso tudo, no fundo, é conversa fiada, principalmente porque, e aí eu falo sobre todos os grupos do espectro político e ideológico. No Brasil, ideologia em geral é usada pelos políticos para enganar otário. O que a gente vê aí é gente querendo ter força, ter poder, ter dinheiro, ter brecha no seio do Estado, gente roubando, gente desviando dinheiro público e tal, mas usando um determinado discurso, uma determinada retórica, para cativar um nicho do eleitorado. Esse nicho aqui vai votar em mim se eu disser que eu defendo isso, isso, isso. Aí, beleza, então eu vou falar essas coisas aqui, mesmo que chegue lá no poder, faça completamente diferente. O Lula fala em nome dos pobres. O Bolsonaro fala em nome dos cristãos. O Lula chegou no poder e ele privilegiou quem? Os ricos. Isso o Ciro Gomes está falando também, né? Ele começou a falar o que eu falo há 15 anos. O Lula, ele andava de jatinho com a Eike Batista. Essa turma foi a que recebeu o empréstimo do BNDES, que faturou fortunas. Era a turma que faturou os contratos públicos, inclusive na Petrobras, os empreiteiros mais ricos do Brasil. Marcelo Debrecht, Emílio Debrecht, Ricardo Pessoa, Léo Pinheiro. Essa é a turma que o Lula ajudou. O pobre está aí passando sufoco até hoje, porque não teve uma reforma estruturante para ele, porque não teve uma sustentabilidade no sentido financeiro, quer dizer, maiores oportunidades, mas que gerem um resultado na vida prática, no poder aquisitivo, de médio e longo prazo. Não. O que se dá é ali uma transferência de renda rapidinha e tal, para conseguir voto, uma satisfação imediata, e pronto. Não tem estrutura. Então quem ele privilegiou foram esses bilionários. Essa é a turma com a qual o petismo se aliou. Então, nesse sentido, você pode até encontrar uma esquerda raiz e tal, que fala, não, o Lula não é, porque ele não é de esquerda, porque ele privilegiou os empresários e tal, mas isso é o velho capitalismo de compadrio, que é assim, ó, irmão siamês do processo socialista. Então você tem os amigos do rei que lucram e que conseguem contratos bilionários justamente por serem amigos do rei, enquanto estão pagando propina para conseguir esses contratos públicos. E aí, obviamente, eles têm muito mais dinheiro para investir em equipamento, em estrutura, em material humano. Como é que uma empreiteira que faz tudo certinho na iniciativa privada vai concorrer com uma Odebrecht que tinha um departamento de propina e recebia contratos públicos bilionários? Então essa é a realidade. Colocar em caixinha aqui, esquerda, centro e tal, em geral, é tudo conversa para engambelar as pessoas. O que eles fazem na prática é aquilo que interessa. E o que aconteceu durante o governo do PT foi isso. A ala podre da elite brasileira,
a ala que estava disposta a molhar a mão de político para faturar alto, essa foi privilegiada. O pobre continuou numa situação muito ruim, apesar de umas benesses imediatistas. É só isso. O resto, repito, é para engambelar o otário.